Ao longo da história da WWE, não faltam gimmicks terríveis, mas isso não significa que todas pareciam ruins visualmente. Em alguns casos, havia personagens tão mal feitos que os lutadores acabavam parecendo ridículos, sem ter como escapar da má recepção. Por outro lado, alguns conseguiram ao menos ter uma aparência visual marcante, mesmo quando a gimmick em si era péssima. Esse detalhe acabou sendo a tábua de salvação para muitos, já que os fãs ainda lembram deles pelo visual impactante, mesmo que o personagem fosse completamente o oposto. Então galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês 10 gimmicks horríveis da WWE que tinham um visual incrível. Mas antes da gente partir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Valhalla. Sarah Logan foi uma boa lutadora durante o seu tempo no Riot Squad, mas quando adotou a gimmick de Valhalla, quase não competia e não conseguiu dar aos fãs um motivo para se importarem com a sua personagem. A proposta era ser algo da temática viking, mas faltou esforço em explicar quem ela realmente era dentro desse conceito. Por outro lado, no quesito visual, Valhalla cumpria muito bem o seu papel. A pintura facial era incrível, assim como seu figurino no ringue, que reforçava a estética sombria e mística. E, infelizmente, o personagem não conseguiu corresponder à aura sombria e enigmática que tentava transmitir. Zeus. A WWE sempre trouxe celebridades, e isso ficou claro com Zeus, que veio diretamente do filme No Holds Barred. Infelizmente, ele não era um grande talento dentro do ringue, e isso fez com que os fãs rapidamente perdessem o interesse em tudo que ele fazia, já que Zeus não conseguia demonstrar qualidade como lutador. Porém, não dá pra negar que ele tinha uma aparência muito boa. Ele era alto, forte e tinha um físico impressionante. Zeus realmente parecia um main eventer de topo por causa do seu visual, embora, como lutador, ele estivesse muito longe de ser isso. The Boogeyman. Boogeyman sempre foi uma ideia incrível no papel, já que o personagem tinha o potencial de ser assustador e ao mesmo tempo divertido, porém, na prática, acabou se tornando algo mais cômico do que intimidador. Como lutador, ele não tinha qualidade suficiente para competir no mais alto nível, o que fez com que a WWE aos poucos desistisse dele, limitando sua participação principalmente a segmentos de bastidores. Por outro lado, no aspecto visual, poucas gimmicks foram tão marcantes quanto a dele. A pintura facial, os trajes e até os acessórios usados em sua entrada tornavam Boogeyman visualmente impactante e inesquecível para o público. Lord Tensai. Lord Tensai foi introduzido na WWE com a proposta de ser um monstro heel intimidador, alguém capaz de enfrentar os grandes nomes do main event, mas na prática isso nunca funcionou. Com o tempo, ele acabou sendo colocado em segmentos cômicos ao lado de Brodus Clay, e a gimmick se tornou facilmente esquecível. Um dos principais motivos para o fracasso foi o fato de que todos já sabiam que se tratava de Matt Bloom, que tinha passado pela WWE anos antes. Os fãs simplesmente não compravam a nova identidade. Ainda assim, é inegável que o visual de Lord Tensai era impressionante. As tatuagens faciais, os detalhes no figurino e as entradas grandiosas faziam com que ele tivesse uma presença visual muito marcante. Paul Burchill. A ideia de ter um pirata na WWE era bastante ridícula, e não é surpresa que a gimmick não tenha durado muito nem se tornado memorável. Era algo forçado demais para que os fãs acreditassem, já que não fazia sentido Paul Burchill ser um pirata e do nada decidir lutar. Ainda assim, é preciso reconhecer que tanto a WWE quanto o Paul Burchill se dedicaram no visual e na sua entrada para tentar fazer isso funcionar. Ele realmente parecia um pirata, com aquele figurino e os trejeitos que chamavam a atenção, mas isso não foi suficiente para conquistá-lo junto ao público. Fantasio. Fantasio foi um personagem criado em torno de mágica, algo que ninguém realmente queria ver na luta livre. Ele fazia truques e tentava misturar isso ao seu estilo dentro do ringue, trazendo movimentos chamativos e imprevisíveis, mas a gimmick acabou não funcionando. No entanto, do ponto de vista visual, Fantasio realmente se destacava. Sua pintura facial era incrível, e o ar misterioso do personagem chamava bastante atenção.
se a execução da gimmick tivesse sido mais divertida e envolvente, ela poderia ter alcançado muito mais sucesso. Solomon Crow. A gimmick de Solomon Crow girava em torno de uma ideia dele ser um hacker, alguém que invadia sistemas e usava a tecnologia para causar problemas no NXT. No papel, tinha bastante potencial, ainda mais na era moderna da WWE, mas a empresa nunca soube aproveitar isso da melhor forma. Apesar disso, Solomon Crow tinha um visual bastante interessante, um estilo meio selvagem e caótico. Ele realmente parecia uma superestrela, mesmo que a gimmick em si não tenha conseguido despertar tanto interesse. Sin Cara chegou à WWE com muita expectativa, por causa da sua habilidade dentro do ringue, mas acabou que não conseguiu adaptar o seu estilo de luta ao padrão da WWE. Isso fez com que o personagem ficasse bem abaixo do que se esperava, mesmo com todo o hype em sua estreia. No entanto, visualmente ele era impressionante, a máscara era incrível, fácil de ser usada no marketing da WWE, e mesmo com toda essa apresentação, as coisas não deram certo. Papa Shango. Charles White era um lutador talentoso que construiu uma carreira digna de Hall of Famer, usando diversos personagens, como o The Godfather. No entanto, o Papa Shango nunca foi um dos melhores, sendo exagerado demais por conta dos elementos de voodoo que ele incorporava na época. Apesar de difícil de levar a sério, especialmente naquele período, é inegável que o visual era incrível. A pintura facial de Papa Shango permanece como uma das mais memoráveis da história da WWE. Mordecai. Mordecai nunca foi um personagem que o público levou a sério. A ideia era que ele tivesse um elemento sobrenatural, quase como uma versão da luz de Undertaker, o que poderia ser interessante se tivesse recebido um push adequado. Porém, a gimmick acabou sendo esquecida com o tempo, e depois ele foi rebatizado como o vampiro Kevin Thorne. Ainda assim, é inegável que Mordecai tinha um visual muito marcante, todo de branco, com cabelo que completava a estética. Ele conseguia chamar atenção apenas pela sua aparência, mesmo que o personagem em si não tenha agradado. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!